Graça e paz, meus amados irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mais uma vez nós nos alegramos e estamos felizes pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos, e nossa intenção é de estarmos estudando a palavra de Deus. Essa palavra que traz vida, essa palavra que transforma, essa palavra que vivifica. Nós bendizemos a Deus, glorificamos a Deus pela vida de todos vocês que estão entrando online agora. E a gente juntos, né? Vamos ter aí esse momento caloroso, gostoso, que apesar da distância, mas o nosso Deus é gracioso, misericordioso. Hoje nós temos a tecnologia que nos aproxima. Então nós estaremos orando e nós iremos fazer uma leitura de um salmo, escutaremos alguns louvores e depois a gente vai partir para a exposição da palavra de Deus. Desde já, muito grato pela presença de todos os amados. Bendito Deus, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome em Tua trina presença, Pai amado. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, por essa parte do dia que é a noite, Pai amado, em que nós temos a alegria, o privilégio, que mesmo com a distância social, nós podemos, ó Deus, em espírito, nos unirmos, ó Pai, para louvar, bendizer e glorificar o Teu nome. Que cada ato, que cada momento realizado nessa noite, Pai Santo, o Senhor em tudo seja glorificado, seja adorado. Que Teu Espírito, ó Deus, mais uma vez, nos use para o louvor do Teu nome, na exposição da Tua palavra. Para que Teu povo que se chama pelo Teu nome, Senhor, seja edificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero convidar aos amados a nós estarmos fazendo uma leitura para o início da adoração no Salmo de número 95. Nós vamos ler inicialmente os versos 1 ao 3. Salmo de número 95, os versos 1 ao 3, que diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Então nós vamos colocar, irmãos, um louvor do Projeto Sola, uma música chamada Nosso Rei. Então os irmãos também, por favor, confirmem se o áudio está bom, se está ok. Por favor, confirmem para mim se estão ouvindo bem. Nós vamos colocar o louvor agora. Projeto Sola, Nosso Rei. O mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz. Obrigado, Marli. Filho de Deus que foi morto, mas agora vivo está, e naquele
grande em poder. Deus é a salvação, não irá triunfar. Grande o nosso Rei, é grande em poder. Segundo louvor, irmãos, também do Projeto Sola, que nós iremos adorar a Deus, tem o título Por Todos os Dias. E após este louvor, nós iremos partir para a exposição da palavra do Senhor. Ó Deus, cujos dias não têm fim, tão grande é a tua compaixão, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta, que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Quando a nossa geração passar, servindo a quem se foi, a quem será, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta, que o teu Espírito lidere nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que o teu Espírito lidere nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Em comunhão, confiança e fé, por meio de Cristo nosso Senhor, Todos os que o dias, teu Espírito lidere o nosso andar em justiça em santidade, mesmo no vale do sofrer, todos os dias. O Espírito lidera o nosso andar em justiça, em santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Bem, meus queridos, nós convidamos a todos estarmos abrindo a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde nós estaremos fazendo a leitura, capítulo 12, dos versos 1 ao 11. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, os versos 1 a 11. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, ao seu dispor.
nós estamos fazendo sistematicamente toda quarta-feira e na escola dominical, no domingo pela manhã, a exposição da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Nós já estamos chegando aqui no 12º capítulo, onde faremos a leitura dos versos 1 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, ou seja, maldito, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Bendito Deus, mais uma vez, Pai amado, nós rogamos a iluminação do Teu amado Espírito Santo, este em que nós habita, que nos ilumine para a compreensão das Sagradas Escrituras e nos desafie, ó Pai amado, a pôr em prática, para que tudo na vida de cada um de nós, o Senhor seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos e temos visto e conhecido e aprendido que a igreja de Corinto ela é uma igreja com sérios problemas em diversas áreas. E Paulo, ele recebe uma carta da igreja e responde às diversas perguntas que são feitas sobre os diversos assuntos contidos nessa epístola. Então, a gente tem que ter isso sempre em mente, saber que Paulo está respondendo acerca de coisas das quais ele foi a questão da decência, do traje feminino, a questão da posição da mulher no culto, a questão do domínio próprio dos crentes em relação à celebração à ceia do Senhor e o desprezo para com os pobres que estavam acontecendo também em meio à celebração da ceia do Senhor, o qual Paulo é extremamente rigoroso e é muito firme em dizer que não era a ceia do Senhor que eles estavam comendo. Então essa aí é a situação no capítulo anterior. Então, a gente percebe que Paulo ele sai de uma severa exortação em relação a, como é que eu posso colocar, a forma correta, a forma apropriada da celebração da ceia do Senhor, e agora ele começa a tratar acerca dos dons espirituais, né, recebidos pelos membros da igreja, mediante a ação do Espírito Santo, com a finalidade no serviço do reino na comunidade local, aqui no caso especificamente a igreja de Corinto. Então nós temos a firme convicção que o Espírito Santo concede a todo o crente, a todo aquele que nasce de novo, não é, um dom espiritual. E a finalidade, o serviço do dom no reino,
logicamente, está relacionado também com a questão da nossa relação com o Pai, da nossa relação com Deus. Não é verdade? Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. É assim que acontece. Quanto mais nós buscamos a Deus, nós nos aproximamos de Deus e nós nos aproximamos do ideal que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Ele quer que a gente viva em prática. Então Deus nos dotou, né? No mínimo, meus amados irmãos, com um dom espiritual. Nós sabemos que o Espírito Santo atua vão perguntando e já podem dar uma olhadinha no texto exposto. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 1 a 11. Então, em nossos dias, aí a gente também pode até questionar e a gente pode até discutir e falar sobre isso, que é uma realidade que a gente vivencia hoje, o mau uso acerca dos dons espirituais, o mau entendimento acerca do dom em si, né? E isso é um grave problema na igreja de Corinto, como também um grave problema hoje. A gente não pode estudar isso sem estarmos nos confrontando e sem estarmos também averiguando, né, a situação da igreja atual. A igreja, eu posso dizer, a igreja evangélica brasileira, mas cada amado irmão que está aqui presente vai poder ter a tranquilidade de olhar a sua própria igreja e pensar a respeito da situação, tá certo? A gente sabe que muitos crentes usam, né, os dons espirituais como instrumento de autopromoção. E há muitos crentes que, devido a determinado tipo de dom espiritual, eles se colocam numa posição mais elevada, eles se colocam como se fossem super crentes, como crentes que fossem mais ungidos, mais espirituais, mais poderosos do que outros crentes, vamos assim dizer, como se eles fizessem parte de uma casta com uma certa superioridade espiritual por possuir determinado tipo de dom espiritual. Então, essa soberba que a gente vê espiritual hoje, como na igreja de Corinto também ela é detectada, é a demonstração clara daquilo que a gente pode evidenciar como uma imaturidade espiritual. É literalmente isso. Então nós temos, né, hoje a temática, o propósito de Deus para os dons espirituais. Então, meus amados irmãos, a gente tem dos versos 1 ao 3 as recomendações em relação aos dons. Nós temos do verso 4 ao 7 a natureza e o objetivo dos dons. Nós temos no verso 8º e 10º a variedade dos dons. E nós temos no versículo 11 a soberania de Deus na distribuição dos dons. Então, inicialmente, a gente vai ver as recomendações em relação aos dons, dos versos 1 ao 3. Quando a gente começa a ler o texto, Paulo começa usando a palavra a respeito. Essa, geralmente, irmãos, é uma expressão que Paulo utiliza, como a gente pode verificar, o capítulo 7, o verso 1, o capítulo 8, o verso 1, que quando Paulo ele está falando dos assuntos que foram relacionados à carta que a ele for enviada. Então ele começa a respeito de do perigo da ignorância quanto aos dons espirituais. Aí a gente faz a seguinte pergunta: ignorante de quê? Não é? Cabe a pergunta? Cabe. Ignorante de quê? O escritor Simon Kistemaker, que é comentarista do Novo Testamento, ele diz o seguinte: Paulo não quer que os coríntios desconheçam o uso apropriado dos dons espirituais.
em vez de usá-los em benefício de irmãos da igreja, alguns dos coríntios exibiam esses dons como distintivos de superioridade. Aí às vezes você fica parando para pensar, poxa, o dom não é meu. Começa por aí. O dom é concedido pelo Espírito de Deus. Muitas vezes a gente está cultuando a Deus, um sermão de uma palavra poderosa, Deus nos falando nos corações, aí às vezes na mente a pessoa pensa, rapaz, essa palavra era para fulano, que pena que ele não está aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem está lá é você, quem está ouvindo é você. Se Deus quisesse fulano ali, fulano estaria, porque Deus é soberano para isso. Então a gente precisa entender como as coisas elas funcionam, tá certo? É a gente que está lá, é a gente que está ouvindo, pronto, então a gente tem que pôr em prática. Então, o ato de meditar não é que seja impeditivo a gente refletir sobre a igreja. Não, nunca foi. Mas primeiro parte da minha reflexão de como eu estou. E aí depois a gente parte para olhar a igreja e ver a sua, digamos, saúde espiritual, né? Se a gente pode usar esse termo. E ver como é que está a espiritualidade da igreja em relação a diversos aspectos da própria palavra de Deus. Então, o motivo aqui, a gente percebe que é um contraste entre o passado e o presente que ficam evidenciados nos versículos 2º e 3º. Então, Paulo levanta aqui uma questão, irmãos, nesse aspecto, porque o passado de idolatria que a igreja de Corinto vivia, que uma boa parte deles viviam, não é? Estavam relacionados a diversas práticas ritualísticas a falsos deuses. Então Paulo fala justamente do contexto de idolatria que eles vivenciaram, mas que a situação presente dos crentes da igreja de Corinto, tá, é ser uma nova criatura, onde são direcionados para uma adoração exclusiva a Deus. Vieram de um passado pagão, e infelizmente trouxeram alguns requisitos desse paganismo. Então Paulo começa a corrigir diversas coisas no contexto do comportamento espiritual da igreja de Corinto. Não muito diferente, é algo que Deus também realiza hoje. Deus continua trabalhando na vida de cada um de nós e nos corrigindo naquilo que é necessário. Então, meus irmãos, nós temos essa palavra, anátema, que permaneceu escrito dessa forma, não foi traduzida, porque é muito forte. Quando você começa a estudar no grego, a palavra maldito seja. Então, optaram por colocar a palavra como é pronunciada no original, anátema. Então, meus irmãos, ninguém pode dizer anátema, tá certo? E ao mesmo tempo dizer Senhor Jesus. Não tem como. É impossível. Ok? Então, por um certo aspecto, também ninguém pode dizer Senhor, e é bom que a gente entenda isso, ninguém pode falar a expressão se não for por meio do próprio Espírito, né? Isso me chama a atenção a um texto que nos ajuda, nos elucida, uma compreensão melhor disso. Vocês lembram de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o verso 17, quando ele pergunta quem ele é? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí a gente tem Pedro dando aquela resposta espetacular, que aí Pedro ele diz, diz que ele é o Filho, de Deus, o Cristo. Então Jesus responde a ele o quê? Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi
carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, Pedro só teve aquela compreensão porque o próprio Deus atuou nele e o revelou quem de fato era o Cristo. Quem de fato era Jesus, Filho de Deus, o Cristo, sim. Então ninguém vai poder dizer Senhor, Senhor, se não for por meio, ninguém vai poder dizer, né, Jesus, Senhor, por meio que não seja do Espírito Santo, a própria ação do próprio Deus em nossa vida. Então a gente segue em frente e nos versículos 4 ao 7, a gente vai ver a questão da natureza e o objetivo dos dons espirituais. Por exemplo, como alguns comentaristas colocam, que é a exposição da Trindade aqui. Nós temos o Espírito é o mesmo, verso 4. Nós temos o Senhor é o mesmo, verso 5. E nós temos o mesmo Deus, verso 6. Então, o Espírito, Espírito Santo, o Senhor, Senhor Jesus e o Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, a gente entende e a gente tem a compreensão que a diversidade ou distribuição está tanto para os dons, como para o serviço e como para a realização dele. A gente precisa sempre ter essas três questões, elas estão amarradas, então a gente precisa ter sempre essa compreensão em mente acerca dos dons espirituais, tá certo? Então não deixem de estar sempre considerando esse tripé, ok? Porque Paulo escrevendo aqui 1 Coríntios, né, capítulo 12, dos versos 1 a 11, é uma parte daquilo que ele começa a fazer a nível de exposição. E aí a gente tem, a partir do verso 12, a questão da unidade orgânica da igreja, que a gente vai trabalhar isso no domingo pela manhã. Então primeiro vamos ver essa questão, né? O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus. É isso que nós temos aqui. Então a fonte, irmãos, a natureza dos dons é o próprio Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? E aí tem algumas coisas que a gente precisa entender também aqui. É que Deus, né, por meio do Espírito Santo nos distribui os dons. Isso é uma coisa muito clara que nós temos. Mas a palavra para dons utilizada aqui, charisma, é a mesma palavra originária da palavra graça, charis. Tá? Então, ou seja, os dons também são mediante a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor que eu não mereço. É um favor imerecido. Não é algo que se observa aquele que tem o mérito para receber. Meritocracia, ela funciona muito bem na empresa. Mas quando se trata de Deus, não existe. Qual é o mérito que nós temos? O mérito que nos é atribuído é o mérito de Cristo na cruz. O mérito é dele. Ele morreu na cruz por nossos pecados. E aí ele nos justificou. Então a gente precisa ter determinadas compreensões quando nós estamos lendo algumas passagens bíblicas, tá certo? Então nós temos os dons nessa perspectiva, né? Então dom é a palavra que é usual para uma das qualidades extraordinárias que o Espírito Santo concede aos homens. E aí nós temos também a perspectiva do serviço, a diaconia. Não é de uma forma genérica, como se todos nós fôssemos diáconos, porque todos nós não estamos ao serviço de Deus. Isso é uma realidade. Então nós temos aqui a questão do motivo. A gente viu que a natureza do dom é Deus, o motivo é para o serviço. Então nós temos o dom
e no mínimo cada pessoa tem pelo menos um, tá certo? É para o serviço no reino. Isto é, na maneira de, em certo aspecto, de forma genérica, nós sermos diáconos, de servirmos uns aos outros e de sermos servos, que a nossa posição diante de Deus é servos, mas servos que são próximos a Deus. E não servos que se colocam numa posição de distanciamento ou de isolamento. Não, servos que andam próximo. Quanto à realização, a palavra grega, né, traduzida significa energia, né? Ou seja, aqui é quanto à atuação. Então a gente viu a origem, que é em Deus, a gente vê que a segunda perspectiva, que é a diaconia, é o motivo, né, que é para o serviço, e a gente tem a outra parte, que é a realização, que nos traz o que? A nossa atuação. Somos nós agindo, né? Então, vou frisar e vou bater na mesma tecla, irmãos. Após a salvação, aquele momento maravilhoso que aconteceu na minha e na sua vida, quando Cristo veio a nós e nos transformou, você pelo menos recebeu um dom. No mínimo um. Só que para a gente vivenciar tudo isso, irmãos, para que a gente consiga ter uma vida tranquila, tranquila no sentido de estar bem na relação com Deus e no serviço e na realização, é preciso ter uma mudança de mentalidade. A gente precisa ter uma mudança de mentalidade, em compreender de fato o que é o dom, o seu motivo, o seu serviço e a sua realização, a sua atuação. Porque aquilo que te foi posto, aquilo que te foi posto às mãos, faça-o. Deus colocou na vida de cada um de nós, Deus pôs em nossas mãos dons, e Ele nos responsabiliza por isso. Então é bom que a gente tenha extremo cuidado e zelo para com aquilo que Deus nos concedeu. Objetivo e finalidade, então a gente chega no verso 7. Esses dons são graciosamente, não tem como pensar, e misericordiosamente também concedidos pelo Espírito Santo, visando um fim proveitoso. E qual é essa finalidade? É a edificação da igreja. Porque quando nós, pastores, não é? Ou aqueles que pregam a palavra de Deus, geralmente a palavra tem algumas características. Ela consola, ela exorta e ela edifica. São 3 características que a pregação possui, a palavra de Deus possui. E aí a gente precisa estar aberto, porque muitas vezes a maior dificuldade nossa é quando é uma exortação, né? Mas é Deus falando. E quando Deus fala, a melhor solução é ouvir e obedecer. Sempre. Então, a priori aqui, nosso entendimento é que os dons servem para a edificação da igreja. A edificação da igreja. A gente não pode fugir deste parâmetro. Inclusive o nosso reformador, João Calvino, ele faz o seguinte comentário. Ele, que é Paulo, ele agora ressalta o propósito para o qual Deus destinou seus dons. Pois ele não nos confere em vão e nem os destina para que sirvam ao propósito de ostentação. Então Calvino também aqui é bem firme em sua colocação. Porque nós compreendemos, irmãos, aqui que a intenção de Paulo, no texto fica claro, de promover o bem comum entre os irmãos. E também
também, logicamente que é preciso compreender isso. Qualquer irmão, qualquer crente, de utilizar o dom de maneira proveitosa no contexto pessoal. Olha, a gente entende e a gente tem a clareza que Paulo ele desconsidera que o dom ele tem um benefício pessoal, um proveito pessoal. Isso é verdade, isso é um fato, tá? Mas Deus, irmãos, ele concede dons aos seus filhos para que todos possam e devam ser edificados. A priori é essa a preocupação aqui de Paulo, tá certo? O comentarista David Prior, ele diz o seguinte: Paulo espera que a igreja, até uma arrogante e dividida como a de Corinto, transforme-se gradualmente em um modelo de comunidade cristã. A igreja é o meio pelo qual Jesus Cristo se faz presente e se expressa de maneira única e distinta no mundo. Nós somos a igreja. Cristo se faz presente na minha vida e na sua vida. Eu e você somos a igreja. Aquele prédio que nós nos reunimos para glorificar a Deus é um prédio, é um edifício. Apenas isso. A igreja somos eu e você, porque nós é que somos o templo do Espírito Santo. Eu e você. Então Cristo precisa ser evidenciado na nossa vida. Antes da preocupação e da ostentação de qualquer que seja o dom espiritual, lembre-se disso. Que eu e você a cada dia diminua para que Cristo apareça e seja visto. Esse é o desafio de nossa vida. Mortificar o pecado na carne todos os dias, como Paulo recomenda. Então nós seguimos em frente, irmãos, e nós vamos ter dos versículos 8º ao 10º a variedade dos dons espirituais, a sua variação. Então a Bíblia nos informa que existem vários dons. Paulo oferece 5 listas de dons espirituais. Por exemplo, nós temos Romanos capítulo 12, dos versos de 6 a 8. Vou fazer a leitura para vocês. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Aqui tem um dom que é bem difícil. O que exorta, faça com dedicação. A gente nem imagina que exortar é um dom, não é? Temos uma outra lista que Paulo nos apresenta, que aí é com qual nós já estamos trabalhando, né? 1 Coríntios 12, e Paulo lista dos versículos 8º ao 10º alguns dons espirituais, que faz parte do nosso estudo agora. A segunda lista, aí já vem no capítulo 12 também, de 1 Coríntios, dos versículos 28 a 31, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 14, não é? E aí é todo o capítulo 14, eu não vou ler porque é muito extenso, é a outra lista, né, de dons espirituais. E Efésios também, capítulo 4, os versículos 11 e 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então essas são as 5 relações de dons espirituais, os quais Paulo menciona em suas cartas. Esses dons, irmãos, pelo menos os que nós estamos estudando aqui no capítulo 12 de Coríntios, se divide em algumas subdivisões, tá certo? A gente tem sabedoria, conhecimento, fé, curas, milagres, profecia, espírito de discernimento, línguas, interpretação de línguas, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, ministério de misericórdia, apóstolo, evangelistas, pastores e mestres e administração. Então, a gente vê que é colocado dessa forma os diversos dons espirituais, né? Aqui especificamente, nós temos uma distinção. Essa distinção é feita por Simon Kistemaker. Então nós temos os dons pedagógicos, sabedoria e conhecimento. Nós temos os dons sobrenaturais, fé, curas e milagres. E nós temos os dons comunicativos, profecia, espírito de discernimento, línguas e interpretação de línguas. Os dons pedagógicos, nós temos a sabedoria, a capacidade de a gente interpretar as escrituras, aplicá-los à vida de modo funcional e eficiente. Ou seja, o pronunciamento pronto para comunicar aos outros irmãos as revelações da sabedoria divina na redenção, em contraste com a filosofia humana. Não é? Hoje, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós somos iluminados para ter exatamente a compreensão da revelação de Deus, que é a sua palavra escrita. E aí a gente ter o entendimento dela e fazer um contraponto com a filosofia humana que existe principalmente aí no sistema acadêmico, né? Então nós temos também, dentro dos dons pedagógicos, o conhecimento, e aí a capacidade de a gente aprender, de assimilar conhecimentos espirituais de forma prática. O conhecimento ele está também extremamente relacionado às coisas que devem ser feitas. Então a gente ter aí a sabedoria, né, nesse aspecto aí também de utilizar o conhecimento na prática, a maneira de você realizar determinada coisa. O conhecimento está atrelado a isso. E aí a gente tem a segunda categoria, que são os dons sobrenaturais. Aí a fé, confiança em Deus, pelo impulso do seu Espírito que atua em nós, de que Ele nos permitiria realizar qualquer milagre necessário. Tá? Sua natureza ou princípio é o mesmo que tem na fé salvadora, ou seja, confiar em Deus. A causa produtora é Deus. Também da mesma forma, ou seja, um poder totalmente sobrenatural. A fé é isso, é um poder sobrenatural. E aí você tem dons de curar, não é? Referindo-se a diversos tipos de doenças existentes que precisam de cura. E gera muita discussão hoje acerca deste dom, porque tem pessoas que dizem que possuem, não é? esse determinado dom. Bem, as pessoas afirmam o que elas querem afirmar. Às vezes eu questiono tais pessoas, por que é que elas não reúnem, né? Por exemplo, todo o pessoal aí da Covid e vai orar por elas e sair curando todas elas, né? Se você é detentor do dom, então você tem esse privilégio, né? Poderia entrar no hospital e sair curando todas as pessoas. Nós temos milagres, que é o poder de Deus em operar todo tipo de milagre, além da mais simples cura, por exemplo, que não deixa de ser algo milagroso, em respostas às diferentes necessidades e diferentes situações dos quais o servo ou o povo de Deus, né, possa vir ser colocado. Nós temos coisas grandiosas, irmãos, como a ressurreição de mortos, que nós vimos isso no Antigo como no Novo Testamento, né? A expulsão de demônios, né? Castigos aplicados, por exemplo, a cristãos infiéis e libertações como as de Paulo em Malta. Lembra quando Paulo, né, preso também, estava orando e treme tudo lá e as portas se abrem e o guarda quer se matar e ele
impede que o guarda se mate e prega o evangelho para ele. Então isso são ações milagrosas da parte de Deus. E o último aspecto aqui é a questão dos dons comunicativos. E aí você tem profecias, discernimento de espírito, línguas e interpretação de línguas. Então, a ênfase, por exemplo, de profecias, a gente pode colocar que está ligado à questão da exposição do que Deus disse. Quando a gente olha o Antigo Testamento, quando o profeta ia entregar a palavra de Deus, o que é que ele dizia, geralmente? Assim diz o Senhor. Então, a profecia aqui está relacionada a isso, tá certo? Então, o ponto que focaliza aqui é que o Espírito Santo dá a alguns a capacidade de dizer palavras inspiradas. E aí é onde a gente precisa ter um equilíbrio. Ok? Os profetas foram inspirados. Os que escreveram as cartas que compõem o Novo Testamento, os Evangelhos, Apocalipse e etc., foram inspirados. Mas a Bíblia, ela encerrou. Ela está completa. Então, hoje, quando nós profetizamos a palavra de Deus, nós hoje não temos a inspiração. Inspirados foram os profetas, os apóstolos, os escritores bíblicos. Hoje, eu e você, nós somos iluminados pelo Espírito Santo para compreendermos esta revelação, esta profecia que é a palavra de Deus. Porque profecia aqui não está ligada ao termo da profecia de predizer o futuro, que era a característica do profeta no Antigo Testamento e também no Novo. Mas qual é a diferença entre nós e os irmãos do Novo Testamento? É que o Novo Testamento ainda estava sendo composto, estava sendo escrito. Os crentes, após morte e ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, mediante o trabalho realizado pelos apóstolos, por Paulo e Companhia Limitada, irmãos, foram os crentes que tinham apenas o Antigo Testamento. O Novo estava sendo composto. Paulo aqui está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, que iriam tomar agora conhecimento e entendimento dessa revelação dada por Deus. Então a gente precisa ter um entendimento claro das coisas para que a gente não queira aplicar determinado dom espiritual que foi utilizado naquele período e que hoje você não tem a pessoa detentora do dom, mas Deus continua atuando. Por exemplo, alguém tem especificamente o dom de curar? Alguém é detentor deste dom? Não, nós não temos mais essa prerrogativa. Mas Deus cura? Cura. Porque a orientação também é bíblica. Manda chamar os presbíteros para orar pelos enfermos. E aí a gente ora. E aí a gente exerce a fé. E aí Deus atua. Então, é uma situação diferente daquela situação que a igreja primitiva vivenciou. Até que se completasse o cânon. Até que o cânon fosse fechado e a gente tivesse a Bíblia completa. Então a gente precisa também ter esse discernimento espiritual, tá certo? Então nós temos aqui também o discernimento de espírito, que é o entendimento divino de a gente conseguir distinguir entre aqueles que são realmente inspirados, tá certo? E aqueles que pretendiam ser inspirados. Então a gente consegue fazer essa distinção espiritual. E aí nós temos línguas e interpretação das línguas, né? A famosa palavra grega, glossolalia, né, para idiomas, que é a capacidade extraordinária de falar línguas conhecidas no mundo de hoje
sem as ter estudado. Né? Tem muita gente fazendo o famoso curso de inglês. Não é? Eu vou ler para vocês, para que fique claro, tá certo, essa questão. Eu vou ler para vocês Atos, capítulo 2, e vou ler de forma fragmentada. Eu vou ler dos versículos 3º e 4º, o 6º, o 8º e o 11º, tá certo? Que é para a gente entender um pouco acerca do que é o dom de línguas e a interpretação das línguas. Então eu vou ler para você a primeira vez que o dom ele foi ali manifestado no Novo Testamento. Então a gente parte justamente do primeiro momento em que o Espírito Santo está agindo em relação a esse dom espiritual, para que a gente tenha um discernimento claro do que é isso, tá certo? E por favor, irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu não estou aqui atacando a fé de ninguém, não estou atacando a forma e a crença que a pessoa tem e o seu entendimento acerca deste dom espiritual. Eu quero que os amados entendam que eu estou tratando os dons espirituais e esse que agora estou falando acerca do próprio texto bíblico, aquilo o que ele menciona, como é esse dom e sua funcionalidade e o seu funcionamento, tá certo? Como a coisa acontece. Não estou trazendo aqui nenhuma interpretação pessoal minha acerca disso. Eu estou tratando aquilo que o texto original mostra, aquilo que a nossa tradução em português também deixa claro, como é este dom, sua manifestação e a sua utilidade. Não quero aqui ofender a crença de ninguém, tá bom? Que isso fique claro. Então, Atos 2, 3 a 4, 6, 8 e 11. Tudo junto fica mais ou menos assim. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então o que é que nós temos aqui? Quando a gente estuda o texto original, quando a gente vai para o grego, não existe no Novo Testamento, em nenhum lugar, a expressão conhecida como línguas estranhas. Existe a expressão dom de línguas ou variedade de línguas e interpretação, tá certo? Então, o termo grego utilizado aqui para as línguas é idiomas comuns. Para ser mais direto, imagine que você está na Rússia, certo? E Deus move o seu coração para você pregar o evangelho ali. Tem 4 pessoas. E aí você começa a pregar para aquela pessoa, aquelas 4 pessoas. Você lê um texto da Bíblia e você fala, apresentando Jesus como Senhor, como Salvador, o plano de redenção de Deus, tal. E as pessoas, elas vão entender em russo. Você vai estar falando em português e a pessoa vai entender em russo. Este fenômeno do dom de línguas foi dessa forma que aconteceu em Atos 2, como nos outros momentos também, onde é mencionado. Então o que a gente tem aqui são línguas idiomáticas. A expressão que Paulo vai utilizar, a gente vai trabalhar isso lá na frente, quando ele fala
ainda que eu falasse a língua dos anjos, no texto original, aquilo ali é uma ironia da parte de Paulo. Ainda que, ele nunca disse que falou. E a gente precisa olhar a construção gramatical da frase. Ainda que. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando os anjos na Bíblia apareceram, qual foi a língua que eles falaram? A do povo. Exatamente isso. Novo Testamento, né? Também tem. Tá lá as mulheres que foram ao sepulcro, chega lá, tá os anjos e conversa com o anjo falou em que língua ali? Então são essas coisas que a gente precisa entender, irmãos, tá? Desmistificando. Então a gente chega aqui ao final, tá certo? A soberania de Deus na distribuição dos dons espirituais, o verso 11. E aí nós temos o quê? Distribui como lhe apraz. Então Paulo está falando que é o Espírito Santo quem distribui os dons e também que age eficazmente na vida daquele que exerce o dom. O homem é apenas o instrumento, mas o poder é do Espírito Santo. E aí tem uma coisa interessante, veja. O Espírito Santo distribui o dom como lhe apraz. Como lhe apraz é como ele quer, não é? Também entendemos que Paulo nos ensina que a gente deve orar buscando os melhores dons. E quando a gente olha, não é, para a igreja, pergunte, faça a sua reflexão, não precisa falar não, apenas faça a sua reflexão. Quais são os dons que as pessoas procuram? O menor, os melhores indicados por Paulo. Cada um individualmente. Deus concedeu dons a todos os crentes, mas nenhum crente tem todos os dons. Também é bom entender isso. Ok? Não existe o super crente. Então, meus irmãos, nós esperamos que tenhamos conseguido ser felizes na exposição da palavra e espero que tenha me feito ser entendido. Rogo as ricas bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Vamos ter um momento de oração para encerrar. Bendito Deus, nós te damos graças porque o Senhor, de maneira maravilhosa e poderosa por meio do teu Espírito, concedeu os dons aos teus filhos para o serviço no reino, para o louvor e adoração do teu nome, para a edificação da igreja, para o crescimento da mesma, ó Deus, para que venha a crescer em amor, em unidade, em comunhão e em santidade. E que tudo em nós, ó Deus, o caráter de Cristo venha a ser refletido para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos dar algumas informações rápidas. Por favor, entre em contato com o diácono Aloísio. Ele me informou que nós estamos necessitando de feijão para doação para a cesta básica. E continue contribuindo com os dízimos e as ofertas, entrando em contato com o nosso irmão Aloísio. Se você está num grupo de risco, não saia de casa, por favor, livre para um dos diáconos que pode ir até você e pegar os dízimos e as ofertas.